Oi, olá gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo pra vocês do Mentes Insanas, onde eu tô sempre trazendo casos, histórias assustadoras, serial killers e todas essas coisas que vocês sabem, né gente, que eu gosto muito. Se é a primeira vez que você tá passando aqui no meu canal, já se inscreve e deixa um like, isso me ajuda muito. Comenta também bastante. E se você não tiver nada pra comentar, comenta aqui nesse vídeo, família Van Breda, que eu vou dar um coração pra todo mundo. Me segue lá no Instagram se você ainda não me segue por lá, porque eu tô sempre falando de casos e a maioria das novidades que eu tenho em primeira mão chega lá, então vai lá. E é isso, aviso, entrega e recado dado, vamos pro caso. Então a família Van Breda era composta pelo Marty Van Breda, um magnata de 54 anos, a esposa Teresa de 55 anos e seus 3 filhos, Ruth de 22 anos, Henry de 20 anos e Marley de 16 anos. A família Van Breda era uma família milionária, o pai era diretor administrativo de uma empresa que prestava serviços relacionados com transações imobiliárias. E o pai, que era o Marley Van Breda, ele tinha 25 empresas ativas. Então, assim, eles ganhavam muito bem, tinham uma condição financeira muito boa. E, além disso, ele tinha outra empresa que rastreava e recuperava veículos que foram roubados. Então, a família morava na África do Sul e, assim, eles eram uma família muito rica, como eu já falei. Então os filhos tinham de tudo, eles não tinham realmente problemas financeiros. E apesar de tudo, eles eram uma família assim bem unida. Tem várias fotos deles juntos, saindo para vários lugares, sabe? Parecia aquelas famílias de filme mesmo, eles estavam sempre unidos. Então os 2 filhos mais velhos foram para a universidade. Primeiro o Ruth, que era o mais velho, e um tempinho depois o Henry também foi para essa universidade que ficava na Austrália. Então os 2 irmãos passaram a viver na Austrália e, diante dessa situação, o Marley e a Teresa conversaram e eles resolveram que o melhor era eles se mudarem também para a Austrália para ficarem mais perto dos filhos. Como eu falei para vocês, eles eram uma família muito unida, então assim, sentiram falta, então eles pegaram a Marley, que era a filha mais velha, e todos os 3 foram pra Austrália morar todo mundo junto. Mas no ano de 2014, o Marley decide que ele vai voltar pra África do Sul, porque ele tem vários negócios, como eu falei pra vocês, ele tinha várias empresas e muito do seu trabalho era na África do Sul, que era onde ele tinha se estabelecido. Então ele resolveu que ele teria que voltar porque a distância da Austrália era um problema. Então ele pegou a Teresa, o Rudy, a Marley e eles voltaram para a África do Sul. Só o Henry ficou lá terminando a universidade. Então eles voltaram para a África do Sul e passaram a viver em uma casa luxuosa que ficava em um condomínio privado em Celebrush, onde tinha várias casinhas iguais, tinha piscina, tudo muito chique, muito seguro também, cheio de câmeras, segurança e muito tranquilo. Passado alguns meses, o Henry também volta para a África do Sul e passa todo mundo a viver junto, como era antes. Mas na manhã do dia 27 de janeiro de 2015, o Henry liga para a emergência dizendo que ele e a família foram atacados por um homem estranho com um machado. E nessa ligação ele disse várias coisas, sabe? Não foi uma ligação rápida, ela durou 25 minutos. No YouTube tem pelo menos 10 minutos dessa ligação que ele fez para emergência. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você tem um pouco de noção de inglês, você vai entender do que eles estão falando. Mas resumidamente o que ele disse foi que a família tinha sido atacada e que ele estava precisando de ajuda. Então, passado algum tempo, a polícia e a emergência chegam lá. De princípio, eles não acharam que era algo assim tão grave, porque eles entraram no andar de baixo. Não tinha nenhum sinal de arrombamento, que era assim bem estranho. Na parte de baixo estava assim tudo perfeito, era uma casa de andar. Mas quando eles subiram para o andar de cima, eles ficaram completamente horrorizados com a cena que eles viram. Eles encontraram os corpos do Marty, da Teresa e do Rudy mutilados, assim, tinha sangue pra todo lado. Também encontraram o corpo da Marley, que era a filha mais nova, só que ela estava com vida ainda. De todos que foram atacados, só ela e o Henry que sobreviveram. Os outros 3 já estavam sem vida. Mas assim, a Marley, ela estava assim, muito, muito ferida. Ela estava num estado grave. Ela tinha levado 5 machadadas na cabeça, então assim, rapidamente ela foi pega e levada às pressas para o hospital. Ela foi levada às pressas para uma unidade de terapia intensiva. Ela fez uma cirurgia e vários tratamentos para salvar sua vida.
Felizmente ela sobreviveu, mas mais tarde ela foi diagnosticada com amnésia retrógrada e não se lembra de nada do que aconteceu no dia do ataque. Então, voltando pro dia do ataque, o Henry também estava machucado, que foi o único que sobreviveu. Ele tinha vários ferimentos de faca pelo corpo, mas nada tão grave, eram ferimentos assim mais superficiais. Ele estava usando um short e meias encharcadas de sangue. Então as investigações começam e, como eu falei pra vocês, uma coisa que chamou muita atenção da polícia é que não parecia que tinha sido alguém de fora que fez isso, porque não tinha sinal nenhum de arrombamento, estava tudo no seu lugar, não tinha sido roubado nada, as portas estavam intactas, então isso chamou muita atenção da polícia. Então eles chamaram o Henry para ser interrogado e contar para os policiais o que aconteceu, já que ele foi o único membro que poderia falar, né, o que teria acontecido. E segundo o Henry, eles estavam tendo uma noite normal. A mãe dele estava preparando jantar na cozinha e ele e o irmão estavam vendo um filme na sala. A Marley estava no seu quarto e o pai estava fazendo alguns trabalhos no computador. Então depois se reuniram para jantar e depois foram dormir. O Henry e o Rudy foram os últimos a ir dormir aquela noite. Eles dormiam no mesmo quarto e ele disse à polícia que o Rudy dormiu primeiro e que ele ficou acordado assistindo uma série no computador porque ele estava sem sono. Então às 3 da manhã o Henry saiu do quarto, ele ainda não conseguia dormir, ele levantou para ir no banheiro. Então ainda dentro do banheiro, o Henry disse que começou a ouvir alguns barulhos muito estranhos vindo do quarto dele. Ele ficou muito assustado porque estava todo mundo dormindo, a casa estava em silêncio absoluto e ele começou a ouvir esses barulhos. Então ele abriu a porta do banheiro devagar e começou a se concentrar para prestar atenção o que era isso. Então foi aí que ele viu a silhueta de um homem entre a cama dele e a cama do irmão dele. Ele disse que esse homem estava todo vestido de preto e estava encapuzado, então assim, ele não conseguiu ver quem era esse homem. E que esse suposto homem começou a acertar o irmão dele com algum objeto. Então o Henry fica desesperado, ele não sabe o que fazer, então ele começa a gritar pelo nome do pai dele, então o pai dele acorda e vai desesperado em direção ao quarto dos meninos para ver o que está acontecendo. Então ele vê esse homem e o pai dele vai para cima, só que aí esse homem misterioso acaba acertando uma machadada nas costas do pai dele. E o Henry diz que neste momento ele ficou paralisado, ele não saía do lugar, ele não acreditava no que ele estava vendo e não sabia o que fazer. Então neste momento que o Henry estava paralisado, foi o momento que o homem atacou a mãe e a irmã dele, e o Henry só teve algum tipo de reação quando esse homem foi na direção dele, e aí ele teve uma luta corporal com esse homem. E além do machado, o Henry disse que esse homem também tinha uma faca, a qual ele pegou para atacar o Henry, por isso que ele foi encontrado com vários cortes, e ele também tinha uma facada que era mais profunda, que foi nessa hora que o homem deu essa facada nele. Então no meio da luta, o Henry conseguiu pegar a faca desse homem e atingiu ele, e aí o homem abandonou a luta. Ele disse que ele parou e imediatamente saiu correndo porque o Henry tinha pegado a faca, e o homem também deixou o machado lá na cena do crime e saiu correndo. O Henry disse que foi atrás dele, mas não conseguiu alcançar. Então, como o Henry perdeu esse homem de vista, ele voltou para dentro de casa, e aí foi quando ele caiu na real do que tinha acontecido. Ele viu aquela cena horrível. A irmã dele ainda estava com vida, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele acabou desmaiando. Quando ele acordou, os registros dizem que ele ligou para sua namorada às 4h42 da manhã, mas ela não atendeu. Então foi aí que ele procurou números de emergência na internet e quase 3 horas depois do ataque que ele ligou pro 112 pedindo ajuda. Então esse foi o depoimento do Henry, segundo ele aconteceu dessa forma, e essa parte das ligações foi puxado os registros do telefone dele, então sabe-se a hora certa que ele ligou, que 4 horas ligou pra namorada, e depois ele ligou para emergência. A polícia também tentou falar com a Marley, só que quando ela já estava melhor, recuperando a consciência, ela não se lembrava assim de nada, sabe? Ela foi diagnosticada realmente com amnésia, então ela não poderia ajudar em nada. Então as investigações seguiram e o Henry sempre estava por perto o tempo todo, porque ele era o único sobrevivente assim que se lembrava das coisas, só ele poderia dizer o que aconteceu, então ele ajudava muito com detalhes e essas coisas, então ele estava sempre por perto. E é interessante falar que nessa época que aconteceu esse crime, tinha uma gangue na África do Sul de pessoas negras que atacavam casas de pessoas ricas para roubar, e eles falavam em afrikaans. E por que eu citei exatamente essa língua para vocês que falavam essa língua?
porque o Henry disse que ele não se lembra do homem, ele não viu quem era direito, mas um detalhe específico que ele se lembra desse homem, nas poucas palavras que ele falou, é que ele falava em afrikaans. E é claro que a polícia investigou bastante, mas eles não encontraram nada, assim, nada que pudesse ligar essa gangue que realmente existia com o crime da família Van Breda. E era tudo muito estranho, sabe, gente? Como eu falei pra vocês, a família Van Breda era uma família milionária. Então eles moravam, assim, num condomínio muito chique, muito seguro. Tinha segurança, tinha câmera. E, sabe, pra alguém entrar, assim, lá não era tão fácil e sair sem ser visto. E é claro que a polícia também checou as imagens das câmeras de segurança, mas eles não encontraram, sabe, nada. Não tinha ninguém, não viram ninguém invadindo a casa. Nas filmagens não tinha ninguém. E como eu falei pra vocês também, a casa tava num estado perfeito, sem sinal de arrombamento. Então não parecia que uma pessoa estranha tinha entrado lá. E também nada tinha sido roubado e o Henry colocava a culpa nessa gangue, ele suspeitava deles. Só que essa gangue específica, ela entrava nas casas pra roubar e nada tinha sido roubado, então não fazia sentido. Então foi deste momento em diante que a polícia teve certeza de que quem fez isso já estava dentro da casa e foi aí que todas as suspeitas caíram sobre o Henry. Então ele virou o principal suspeito desse caso por todos esses motivos que eu falei pra vocês. E também teve algum detalhe que chamou a atenção da polícia, é que a faca e o machado que foram utilizados para assassinar a família, elas eram da própria família. Então os objetos vinham da própria casa, o que não é comum, sabe? Um assassino chegar na sua casa e te matar com os seus próprios utensílios. É claro que tem a possibilidade disso acontecer, mas era muito estranho. É claro que o Henry negou tudo, ele disse que não tinha nada a ver, que ele era mais uma vítima da situação. Então, passado 1 ano e meio das investigações, a polícia disse à advogada de Henry que era melhor ele se entregar, senão eles iam prendê-lo. E não tinha pra onde ele correr, eram muitas provas contra ele. Então foi o que ele fez no dia 23 de junho de 2016. Ele se entregou. E no dia 14 de junho, o Henry compareceu no Tribunal de Magistrado Stellenbosch para enfrentar 3 acusações de homicídio e uma tentativa de homicídio. Então, no dia 4 de abril de 2017, começou o julgamento do Henry Van Breda. Então, tudo isso que eu falei pra vocês, todas essas inconsistências que foram encontradas no caso, foram usadas contra ele no tribunal. E também a ligação que ele fez pro 112 deixou muitas pessoas com a pulga atrás da orelha, porque ele tá super tranquilo na ligação. A voz dele não altera em nenhum momento, ele fala calmo, com clareza. Isso acabou chamando a atenção das pessoas porque, enfim, isso não é normal, sabe? Uma pessoa que acabou de perder sua família atacada, que também foi atacado. Pra uma pessoa que tudo isso aconteceu muito rápido, ele tava assim, muito calmo. E outra coisa que eu falei pra vocês que foi bem estranha é que ele ligou primeiro pra sua namorada às 4 da manhã. Até aí tudo bem, porque ela não atendeu, mas ele só foi ligar pra emergência às 7 da manhã. Então assim, gente, é muito tempo pra uma pessoa que tá precisando urgentemente de ajuda. Ele demorou 3 horas, mais de 3 horas pra ligar pra emergência. E muita gente acha aí que ele fez isso por conta da irmã dele, a Marley, porque ela ainda estava viva. Então talvez ele estivesse esperando que o pior acontecesse com ela pra ter certeza que ela não ia sobreviver. Então quando ele achou que isso tinha acontecido, só aí ele ligou. Então no dia 27 de julho de 2018, o Henry foi condenado a 3 sentenças de prisão perpétuas pelos assassinatos da mãe, do pai e do irmão. E foi condenado a mais de 15 anos de prisão pela tentativa de assassinato da sua irmã e 12 meses pela obstrução da justiça por ferir a si mesmo tentando enganar os policiais. Quando o Henry ouviu sua sentença, ele foi completamente neutro, ele não parecia que tinha se abalado, tinha se afetado. E uma coisa que ele não fez até hoje foi falar o motivo de tudo isso. Ele nunca deu uma explicação, um motivo do porquê que ele teria assassinado toda a sua família. Então surgiu uma teoria que é que ele era viciado em drogas e ele estava endividado com drogas. E a família dele tinha cortado a mesada dele nessa época porque eles queriam internar ele numa clínica para que ele procurasse um tratamento para o problema que ele tinha com drogas. Isso foi confirmado por um traficante que disse que vendia drogas para ele, que realmente ele estava endividado. Então, como ele estava sem a mesada dele e não queria se tratar, não tinha de onde ele tirar dinheiro, porque, enfim, ele não trabalhava, ele
era sustentado pelos pais. Então, há quem pense que ele fez tudo isso por causa de dinheiro. Mas essas evidências, essa história, ela nunca chegou ao tribunal. Ela, assim, eles sabiam disso, mas não foi usado isso no tribunal. Então, Henry foi deserdado e não vai ter direito nenhum sobre a fortuna da família de 12 milhões de libras, que passarão então toda para sua irmã, a sobrevivente do ataque, Marley. O Henry está preso na prisão de Portsmouth, uma prisão de segurança máxima da África do Sul. E as últimas informações que eu consegui sobre o Henry é que ele estava em tratamento contra epilepsia e depressão na área hospitalar da prisão, onde ele vai passar toda a sua vida por ter assassinado toda a sua família. Então esse foi o caso da família Van Breda. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um like aqui pra mim, viu? Comenta bastante. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!